Hoje eu quero falar dos dons do Espírito e a unidade da igreja. Temos estudado sobre a unidade e quero encerrar com a mensagem de hoje de manhã e à noite, tratando sobre esse tema. Se você trouxe a Bíblia, abre em 1 Coríntios capítulo 12. E nós vamos ler do verso 1 ao 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de curar, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente a cada um como quer. Hoje eu quero falar sobre a caixa de ferramentas de Deus, os dons do Espírito. Uma das motivações de Paulo a escrever a carta aos Coríntios foi sanar problemas de divisão na igreja que se reunia naquela localidade. Eram várias as situações que estavam trazendo confusão. Primeiro, partidarismo. Se você ler o livro de Coríntios, vai ver que alguns diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E aí, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai tratar sobre esse tema. Outra situação que estava trazendo divisão para a igreja era a falta de habilidade dos líderes para tratar questões de disciplina. Estavam acontecendo escândalos, até o incesto aconteceu nessa igreja. E aí eles não sabiam como agir, e isso estava dividindo opiniões e trazendo divisão na igreja. E no capítulo 5 de Coríntios, Paulo vai tratar sobre esse tema. Mas outra situação que trazia divisão na igreja de Corinto tinha a ver com as manifestações do Espírito, os dons espirituais no contexto do culto. E aí, muita gente profetizando, falando em línguas, e uma confusão acontecendo em muitos cultos. E Paulo vai falar sobre esse tema no capítulo 12, 13 e 14, para orientar a igreja em relação à unidade dos dons. Era isso que estava acontecendo. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito dos dons do Espírito e da unidade da igreja? Paulo usa duas figuras de linguagens para falar a respeito dos dons. A primeira é uma lista de ferramentas. Você leu aí, ele descreveu vários dos dons que são ferramentas espirituais que Deus usa no nosso meio. A outra imagem que ele vai usar é a imagem do corpo e suas funcionalidades, na continuação do capítulo. Mas hoje eu queria olhar em especial para a lista de ferramentas. Abrir essa caixa aqui com você hoje e tentar entender como os dons podem ser usados para abençoar o corpo e para a unidade da igreja. Quantos querem aprender sobre isso? Amém? Eu lembro, quem aqui é casado? Levanta a mão. Isso. Eu lembro quando eu casei, recém-casado, a gente não sabe nada, né? A gente comprou os móveis numa loja e eu achei que os móveis iam chegar em casa montados. E de repente tinha aquele monte de caixa. E eu fiquei olhando: cadê minha escrivaninha? Cadê o gaveteiro? Eu tinha que montar. E aí, recém-casado, peguei minha caixa de ferramentas, que tinha quase nada ou faltava quase tudo, e resolvi montar o gaveteiro. E eu lembro que deu trabalho, mas deu muito trabalho. E eu não saía do lugar. Assim eu olhava com uma certa frustração: olha o marido que eu arranjei. Peguei o telefone e liguei para o meu tio.
Meu tio chegou já com aquela caixa de ferramenta, 20 anos de casado, mais ou menos. E aí ele trouxe para a sala e ele tinha todas as ferramentas que eu não tinha. E aí foi tão rápido. Logo começou a surgir gaveteiros, decks, escrivaninhas, porque alguém tinha uma ferramenta que eu não tinha. Sabe, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele abriu a caixa de ferramentas da sua graça. E Ele pôs uma ferramenta na mão de um, outra ferramenta na mão do outro, e outra ferramenta na mão de outro. Sabe para quê? Para que, cumprindo o propósito dele, precisássemos uns dos outros. Olha para o lado aí. Deus colocou uma ferramenta na mão do teu irmão que você não tem. Diz para ele: eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros para cumprir o propósito de Deus. O problema é que muitas vezes a gente usa as ferramentas que Deus deu como crianças. Sabe, você colocar uma chave de fenda na mão de uma criança, em vez dela consertar, ela pode machucar alguém. Ou colocar um martelo na mão de um garotinho, em vez de construir, ele pode destruir. E muitas vezes, por não saber usar as ferramentas, por causa da ignorância, a gente, em vez de cooperar, a gente cria divisão e confusão. É por isso que o apóstolo Paulo começa falando dos dons com uma declaração: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E ele vai falar que a ignorância a respeito dos dons, em vez de trazer comunhão, traz confusão. Quem quer trazer comunhão para a igreja? Está ouvindo uma pregação de usar, sabe aquele que pôs a mão na arca e morreu? O sacerdote tinha que saber como carregar uma arca. Ele carregou do jeito errado. O crente tem que saber usar as ferramentas do Espírito. Não tem desculpa. Quem quer abençoar o corpo? Você não pode continuar ignorante a respeito dos dons. Quem quer aprender sobre isso? Amém? A Bíblia fala de alguns tipos de manifestação dessa imaturidade, ignorância espiritual, e como elas atrapalharam a igreja de Corinto e podem nos atrapalhar. Primeira forma, tem a ver com não saber distinguir a ação do Espírito e a ação dos demônios. Olha o que diz o versículo 2: vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ele está falando de uma realidade dos nenéns da fé. Eles não eram capazes de discernir o básico, a ação de Deus, de outras ações espirituais. Mas por que isso acontecia? A igreja de Corinto era uma mistura de cultos. Corinto, a cidade, de cultos, religiões, deuses e deuses. E muitas pessoas estavam se convertendo e ingressando na igreja e trazendo os seus costumes, das práticas espirituais que praticavam antes de conhecer a Jesus. Tinham vários cultos diferentes. Por exemplo, o culto a Dionísio, chamado Deus do vinho da loucura. As pessoas iam para as matas e ali elas entravam em transe, fazendo o que chamavam de ululação, uivavam, gritavam, enquanto buscavam incorporar aqueles espíritos. E essa era a prática de muitos que agora estavam se convertendo. Haviam mulheres que iam nos templos de Artemis, elas raspavam o cabelo, e ali se envolviam em práticas de promiscuidade sexual, mas tinham a ver com as cerimônias daqueles cultos. E agora elas estavam entrando na igreja com o cabelo raspado, e muita gente não entendia a posição delas na igreja. Haviam as pitonisas, que traziam os oráculos, ali nos templos de Pitom. E tudo isso, de alguma maneira, estava influenciando. Esse povo estava entrando, usando de algumas práticas, e tinha gente que não era capaz de discernir o que vinha de Deus e o que não vinha. Mas sabe, isso só não acontecia só lá em Corinto, ainda acontece hoje. Tem muita gente que não é capaz de discernir a ação do Espírito e outras ações. Esses dias eu fiz uma viagem, encontrei uma jovem, e
quando eu falei que eu era pastor, ela disse, que bênção. Quando estou precisando, estou incomodado, eu vou na igreja, e é bom, eu sinto uma paz. Mas às vezes também eu assim, quando estou mais carregado, eu vou no centro espírita, e daí eles me dão um passe. E também é uma bênção. É tudo a mesma coisa, né, pastor? Falei, não é, querido. Não é. Como assim não é? Eles usam a Bíblia lá no centro. Falei, pois é. A Bíblia é a segunda revelação de Allan Kardec, mas é um pouquinho diferente. Não tem como ser cristão e comungar essa fé. Ou você é espírita ou você é cristão. Como assim, pastor? Falei, é porque a Bíblia fala que a prática de consultar os mortos é uma abominação para Deus. Aí disse, aonde que está escrito isso na Bíblia? E eu abri, Deuteronômios. Olha aqui comigo, capítulo 18, versículo 10. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Ela falou, isso está escrito na Bíblia? Eu falei, sim. Você quer que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, eu creio. Mas por causa do não conhecimento da palavra, ela não era capaz de discernir o que vinha de Deus e o que não vinha. O texto está falando sobre os ídolos. E se você ler o capítulo 10 de Coríntios, ele fala que existe uma ação de demônios por trás da idolatria. E são tantas as pessoas que hoje em dia, pelo pecado da ignorância, estão se levando por caminhos que a palavra de Deus diz que não são do Senhor. Não tem como ser cristão e ir na benzedeira. Não tem como ser cristão e ler as mãos na cartomante. Não tem como ser cristão e receber passe. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outro caminho. Hoje Deus te trouxe aqui, talvez você esteja ouvindo na televisão, na rádio, para dizer a palavra, para te dizer, a palavra de Deus é a verdade. Não seja ignorante a respeito da palavra, e você vai encontrar a ação do Espírito na sua vida. Amém? Quantos creem nisso? Segundo tipo de ignorância que estava atrapalhando a igreja de Corinto e pode nos atrapalhar, não conhecer a natureza dos dons. E aí no versículo 4 ele diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de formas de atuação, mas o Espírito é o... O que ele está falando? Da natureza dos dons. E ele vai usar 3 termos aqui para nos explicar a respeito da natureza dos dons. A palavra dons significa carisma. Vem da palavra caris, no grego quer dizer graça. Antes de tudo, os dons são uma manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. Faça assim com as mãos. Deus colocou uma ferramenta aí. Não porque é mérito seu, porque Ele, na sua infinita graça, falou, eu quero usar esse meu filho dessa maneira. Graça. Segundo termo que ele usa, ele fala a respeito de serviços ou ministérios. A palavra aqui são diaconias, a mesma palavra que a gente usa para o diácono. Por quê? O diácono é quem serve a mesa. Qual que é a ideia dos dons? Os dons foram instituídos por Deus para servirmos os outros. Ele supre a necessidade do corpo de Cristo. Então, lembra comigo, o dom tem que ter utilidade. Ele não é para você, é para o corpo. Terceira palavra que ele usa, realizações. Aqui tem a ver com as obras externas. A palavra é energema, que quer dizer energia, é o poder de Deus atuando através de nós. Olha que coisa tremenda.
quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, ele governa a sua vida, as manifestações do poder de Deus, sim, elas estão presentes na sua e na minha vida, amém? Agora, do começo ao fim no processo, o que ele enfatiza? O Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, de serviços, de realizações, mas quem opera do começo ao fim é o Espírito de Deus. Eu estava num culto na Guatemala e fiquei pensando nessa dinâmica de Deus trabalhar, usando as ferramentas que Ele coloca nas nossas mãos. Estava na Guatemala e no meio do culto, o pastor estava dando testemunho, e uma criança sai do meio do auditório com uma nota, um valor financeiro, e deixa assim no chão. E aí daqui a pouco um monte de gente, sem saber porquê, começa a seguir a criança. E começa a trazer recursos e colocar ali na frente do altar. O pastor que está ministrando vê aquilo acontecer e fala: olha, nós estamos ajudando a construir casas na Síria. Todo recurso que for destinado aqui, nós vamos dobrar e vamos investir para construir casas na Síria. E eu fiquei pensando como Deus trabalha. Teve a guerra na Síria. Alguém lá orou porque perdeu a sua casa. O Espírito trabalhou no coração do pastor Elias Dantas, que é missionário nosso, para começar um projeto de reconstrução de casas na Síria. Uma criança na Guatemala que não sabia nada disso, o Espírito fala no coração dela, para trazer o dinheiro sem saber por quê e colocar no altar. Um monte de gente segue a criança, sem saber por quê, porque o Espírito está trabalhando. O pastor que está no púlpito entende que aquela oferta é para aquele povo na Síria. E eu tive o privilégio de ver o vídeo das 200 casas sendo inauguradas na Síria, e as pessoas fazendo festa. Deus está trabalhando. Quando Ele te dirige para abençoar alguém, quando Ele coloca sentimentos no nosso coração, quando Ele coloca habilidades, recursos da graça, do começo ao fim, Ele está no controle de tudo. Faça assim com as mãos. Deus colocou uma ferramenta aí nas suas mãos. Ele está trabalhando. Terceiro tipo de ignorância, que atrapalha o crescimento da igreja, traz divisão e não unidade, é não conhecer o propósito dos dons. Olha o que diz o versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Qual é o propósito da ferramenta que Deus te deu? Bem comum. É abençoar e edificar a igreja e trazer louvor para o nome do Senhor. Esse é o objetivo. O problema é que muitas vezes procuramos os dons com as motivações erradas. A Bíblia vai nos mostrar isso no livro de Atos. Quem já leu a história de Simão o Mágico? Já leu a história? Esse homem era conhecido como grande poder na sua terra. Ele fazia encantamentos, as pessoas iam procurar as suas consultas espirituais. E aí chega um grupo de discípulos fazendo milagres impressionantes. Eles oravam pelas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. E então, Simão o Mágico vai até Pedro e diz: quanto custa? Eu quero pagar para ter esse dom que vocês têm. E aí, Pedro responde: homem, você está maluco? Seu coração não é reto diante de Deus. Não se pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Ele está falando da motivação daquele homem. A motivação era qual? Poder, prestígio. Sabe, por vezes sem perceber, a procura dos dons não tem a ver com a disposição de servir o corpo, de abençoar os outros, mas ela tem motivações escusas. E essas motivações, elas atrapalham. Elas dividem. Ou então, por vezes Deus
derrama graça e nos dá ferramentas poderosas para fazermos o trabalho do Senhor. E aí, em vez de usar para os outros, usamos para nós mesmos. Isso aconteceu com Sansão. Ele recebeu da parte do Senhor uma força descomunal. Ele arrebentava, rasgava um cabrito com as suas mãos, quando ele era tomado pelo Espírito Santo. Mas por que Deus deu a força para Sansão? Para libertar o seu povo. Mas à medida do tempo, ele começou a usar o recurso da graça de Deus para ele. Se meteu numa dívida lá no casamento, e aí ele usou a sua força para matar alguns homens e pagar a dívida. Depois, ele usa a força para pegar a porta da cidade, subir lá numa montanha e mostrar para todo mundo como ele era forte. Depois, se valendo do prestígio que ele tinha alcançado, por conta da sua força, ele começa a se envolver com mulheres, se prostituir. E aí o que corta não é o cabelo, e por isso ele perde a força. O cabelo era só o símbolo de uma aliança quebrada. Aí Deus fala, agora chega. Deus tira a ferramenta das mãos de Sansão. E ele fica rodando um moinho, fazendo o trabalho de um jumento. Porque quando Deus tira os recursos da graça dele da nossa vida, não sobra nada. Quais são as motivações? Como você tem usado os recursos que Deus te deu? É para você ou para o bem comum? Quando usamos para servir as pessoas, Deus não para de derramar os recursos da sua graça sobre nós. Faça assim com as mãos. Usa bem e Deus vai te dar mais. Olha aqui para mim. Usa direitinho e Deus vai te dar mais. Para de reclamar. O que você precisa, Deus já colocou na tua mão. Você está reclamando, usa o que Deus te deu e deixa que o resto Ele faz. Você está me entendendo? Usa o que Deus te deu direitinho. Se quiser usar para você, Ele não vai dar mais. Tem portas que não se abrem por causa da motivação do nosso coração, que já se perdeu faz tempo. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer resolver, não é o teu problema da tua casa, da tua vida. O ministério não vem para isso. O ministério vem para abençoar o corpo. Se coloca à disposição e Deus vai fazer o resto. Amém? Outro tipo de ignorância, quarta, estou terminando, que atrapalha o avanço da igreja, é não conheceu o meu dom. O versículo 7 diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Olha só, tem muita gente deixando de abençoar o corpo, porque não sabe o que Deus deu para si mesmo. A Bíblia vai dizer que todo mundo que se converte, entrega a vida para Jesus, recebe da parte do Senhor pelo menos um dom. Um dom. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Ele é Senhor da sua vida. Você já recebeu algo da parte do Senhor. O problema é que muitas vezes a gente não sabe o que Deus deu para a gente. Mas pastor, como é que eu descubro? Primeiro tem que estudar a Bíblia. Você sabia que tem 5 listas de dons na Bíblia? Nós estamos lendo uma delas. Tem 2 listas em 1 Coríntios 12, uma lista em 1 Coríntios 14, uma lista em Efésios capítulo 4 e uma lista em Romanos capítulo 12. Lá você vai conhecer todos os dons. Mas talvez só estudando sozinho você não consiga. Então a gente tem um curso aqui na igreja chamado Dons e Carismas. Vários treinamentos de liderança, nós aplicamos testes de dons. Quem já fez teste de dom aqui? Ah, pastor, como que eu descubro? A gente faz, responde, perguntas que vão apontar para nós. Mas sabe, por vezes, o próprio Deus fala com a gente, ou Ele usa os irmãos mais velhos do corpo, da igreja, para nos falar, para mostrar para a gente, para nos fazer enxergar aquilo que Deus já confiou nas nossas mãos. Eu tenho muito orgulho de ver o pastor Eric pregando aqui na igreja. Sabe o nosso líder do ministério infantil? Quando eu era pastor de adolescentes aqui da igreja, o Eric veio num culto. Ele não era crente. E naquela época,
eu pegava todo mundo que era visitante e ligava durante a semana para perguntar e me apresentar e chamar para os ministérios. E eu liguei para a casa do Eric, acho que ele tinha uns 13 anos de idade. Quem atendeu foi a mãe. Ele era tão tímido que ele falou muito rápido comigo no telefone. Eu lembro que ele começou a vir nos cultos e participar. E porque ele era tímido, acabou entrando no teatro para ver se melhorava. Depois começou a trabalhar no TV Adores, que era um programinha de televisão que a gente dava os avisos do culto. Mas um dia eu pedi para ele fazer um momento, não sei se era um acampamento ou um culto dos adolescentes. E ele chegou lá na frente, e quando eu vi aquele menino tímido falando, o Espírito me falou: ei, eu dei para ele o dom da palavra. E eu chamei aquele menino e falei: ei, cara, Deus falou algo para mim a teu respeito. Deus te deu o dom da palavra. Ele olhou para mim: eu? Quando eu venho nos cultos e vejo aquele menino pregando, cheio da unção de Deus, me dá tanta alegria. Sabe, Deus vai te usar para empurrar pessoas na direção do seu propósito, para ajudar irmãos a reconhecerem as ferramentas que Deus colocou nas mãos deles. Eu vejo pessoas e eu vejo o dom da misericórdia, o dom de evangelizar, o dom da generosidade, são tantos, o dom de administrar. Ei, Deus quer te usar nesta casa. Você precisa saber o que Ele confiou nas tuas mãos. Não tenho certeza? Busca. Alguém precisa ser abençoado através de você. Amém? Última ignorância. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: deixa de ser ignorante. Ô pastor, pegou pesado. Não, vai acabar hoje a ignorância aqui. A última ignorância que atrapalha a unidade é não reconhecer a vontade soberana de Deus. Versículo 11: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. A versão antiga diz: como quer e lhe apraz. Quem distribui os dons? É Deus. Tem muita gente que causa confusão de visão, porque não entende o que Deus deu para ela. E aí a gente fica cobiçando o dom do outro. Você está questionando a soberania de Deus. Não tem problema pedir dons ao Senhor. Mas o problema é quando a gente quer usar a ferramenta que Deus não colocou na nossa mão. Quem já leu a história de Davi? Lembra quando ele vai enfrentar o gigante Golias? E aí Saul vai lá e pega a armadura pesada dele e põe no menino. E aí ele sai andando torto. Ele não sabia lutar com espada. Ele nunca tinha tido contato com uma armadura. Deus falou para ele: usa a ferramenta de menino. Ah, que garoto que não quer saber usar a espada direita. Ele pega a funda, as 5 pedrinhas. O gigante cai. E Deus é ainda mais glorificado. Eu não sei que ferramentas. Talvez uma espada afiada ou uma funda Deus colocou nas suas mãos. Não importa. A gente tem que ser grato pelo que Deus nos deu. E fazer a obra de Deus com as ferramentas que Ele confiou nas nossas mãos. Não usa a armadura do outro. Não vai dar certo. Eu já tentei fazer isso. Só me desgastei. Eu vou pregar o Evangelho com as armas que Deus colocou nas minhas mãos e não as dos outros. Hoje eu vi gente com canivete, com garfo, com a funda, fazendo um estrago. Eu não sei qual a ferramenta que Ele confiou para você, mas ela é importante. E ela é tremendamente abençoadora, porque a ferramenta é do Espírito. Usa bem e Ele vai te dar
Eu quero orar por você. Se você quer declarar hoje aqui, eu quero ser instrumento para abençoar a igreja. Eu quero usar com habilidade as ferramentas que Deus colocou nas minhas mãos. Eu não quero ser ignorante a respeito delas. Eu quero entendê-las e usá-las para o louvor da glória de Deus. Aonde você está, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar, consagrando as ferramentas que Deus colocou na minha e nas suas mãos, para que o reino avance. Ei, olha para mim aqui, não saia ainda, olha aqui para mim. Não esconde a ferramenta debaixo do colchão, meu amigo. Não guarda num cofre. Deus quer usar você nessa casa. Eu estou vendo tanta gente aqui que podia já estar liderando célula, discipulando pessoas, mas está escondendo o dom. Quem que dá a ferramenta é Deus. Deixa Ele te usar. Ah, pastor, eu não sei falar. Meu irmão, sabe fazer um bolo gostoso? Abre tua casa, enche com aquele cheiro gostoso de bolo. Vai vir gente, o povo gosta de comer. Comece com um lanche que você sabe fazer. Seja hospitaleiro. Usa o que Deus te deu. Eu estou vendo mulheres fazendo bolos gostosos e trazendo uma multidão que vai aceitar Jesus. Ela sabe fazer bolo, o outro tem a chave da casa e o outro é o que prega. Mas o reino avança em nome de Jesus. Nós vamos avançar. Deus está fazendo algo grande entre nós. Nós precisamos de todos aqui. Todos são importantes. Deixa Deus te usar. Levante suas mãos para o céu. Pai, na autoridade do nome de Jesus eu quero clamar. Que o Teu Espírito haja com liberdade entre nós. Que não sejamos ignorantes a respeito dos dons que o Senhor confiou em nossas mãos. Pai, que a murmuração caia por terra neste lugar hoje aqui. E que as pessoas possam consagrar ao Senhor as ferramentas de Deus. Eu quero pedir que os meus irmãos vejam maravilhas, pessoas sendo libertas, salvas, famílias sendo transformadas, porque pegaram, não importa se foi uma funda ou uma espada afiada, usaram o que Deus confiou nas suas mãos. Encontre entre nós homens fiéis, disponíveis, e que o Senhor derrame mais para o louvor da sua glória. Faz o que não podemos fazer. Agora você que é crente, comece a orar nesse lugar. Você que já entregou sua vida a Jesus. Se você veio a este lugar e ainda não tem nenhum dom, porque não entregou a vida a Jesus, nenhuma ferramenta espiritual foi colocada nas suas mãos, porque o Espírito não governa a sua vida. Hoje o Espírito Santo, se você o convidar, Ele vai colocar uma ferramenta, uma ferramenta da graça dEle nas suas mãos. E essa ferramenta você vai usar para abençoar os seus, transformar sua família e a sua casa. Talvez você veio aqui e não conhece a palavra, e por isso tem procurado caminhos que não são os caminhos de Deus. Mas ouvindo essa palavra, você tomou uma decisão. Eu quero conhecer o que representa seguir a Jesus. Eu quero conhecer a palavra de Deus. Eu quero andar como Ele ensinou que deveria ser. Eu quero, de fato, seguir a Jesus do jeito certo, da maneira como Ele ensinou. Se esse é o teu desejo hoje, entregar a tua vida ao Senhor, ao comando de Deus, você entende que Ele é o caminho e você quer seguir este caminho, eu queria orar por você. Se hoje você quer tomar essa decisão, quer uma ferramenta de Deus nas suas mãos e fazer um compromisso de seguir a Jesus, aonde você está, levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui? Pode levantar sua mão. Deus abençoe, 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 Deus. Levanta a mão bem alta, eu quero ver. Isso. Tem muita gente. Eu quero orar por você agora. Você que levantou sua mão aí, se estiver com um amigo, com a família junto, vem para cá, eu quero orar. E eu creio, Deus vai colocar uma ferramenta nas suas mãos hoje. Pede licença e vem para cá, rápido, rápido. Os pastores já venham aqui, os diáconos, os líderes da igreja. Nós queremos orar e abençoar a sua vida.
Venha, se Deus falou contigo, pede licença agora e vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Uma salva de palmas para esses irmãos que estão vindo, descendo. Vem lá da galeria, lá de trás, lá de baixo, aqui da frente. Nós queremos orar e abençoar a sua vida. Você quer essa oração? Vem agora, em nome de Jesus. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha, 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 venha agora. Pede licença e vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para cá agora, desce lá do fundo, aqui na frente. Venha, 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 venha. Deus está te chamando hoje para começar uma história nova na tua vida. Vem agora em nome de Jesus. Tem mais gente, venha, 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 venha. Desce lá da galeria, vem aqui. Eu quero orar por você, orar pela tua vida, te abençoar em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Isso, venha, 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 venha. Venha, nós vamos orar. Isso, você que chegou aqui na frente, olha aqui para mim rapidinho. Nós vamos orar. Você vai fazer um convite, pedir para Jesus governar a sua vida e para que Ele te use o louvor da glória dele. Feche seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero conhecer a tua palavra, reconhecer a tua voz. Me ensina os teus caminhos. Eu quero ser usada por ti. Coloca ferramentas da tua graça nas minhas mãos. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu favor me acompanhe todos os dias da minha vida. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.